Cinematografia, episódio 30, curtindo um quarentão, faz 40 anos do filme que nós vamos discutir hoje, hein? Que maravilha! Gravando. Quarentão como eu. Gravando e curtindo adoidado esses 30 episódios, gente, 30 episódios. E exatamente por isso a gente está comemorando e vamos comemorar com uma comemoração de 40 anos de Curtindo a Vida Adoidado. Então, esse é um episódio especial para quem, como nós, eu e Fernando principalmente, que somos dessa geração quarentona, e Jason que vem depois, né? Curtir um dos melhores filmes de sessão da tarde da vida. Então, nós somos o Cinematografia Podcast e eu sou Flávia Ariello. Eu sou Fernando Salve Ferres de Alonese. E eu sou um pagador de impostos. Não aguento mais. Mas nem começou o ano direito, Jason. Pois é. Já tá assim, gente. Olha, acho que tem alguém que não está curtindo a vida doidado. Eu vou começar com essa pergunta para vocês, meninos. Antes de mais nada, antes de fazer todas as comemorações desse baita clássico, vocês curtem a vida adoidado? Já curti mais, né? Quando eu tinha a idade do protagonista do filme, eu curtia a vida muito doidada, mano. Eu acho que talvez o impacto do filme nessa questão do Carpe Diem, para a minha geração, foi interessante. Então, mas aí com um recorte meio específico, né? Porque, de fato, o filme não é uma pregação da libertinagem sem limites pro resto da vida. Mas, olha, esse período da vida seria uma golden age, assim. Então, eu acho que eu capturei um pouco sobre isso. Eu acho que quando eu era jovem eu curtia muito, mas muito mesmo. E hoje acho que... E não é que a idade pesa, mas as responsabilidades que vêm com a idade que estão pesando. Isso aí. Não, eu não estou curtindo a vida doidado porque eu sou um millennial. E isso significa que eu faço parte da geração mais deprimida, pobre e cansada de eventos históricos de todas, né? Porque a gente só tem aí 30, 40 anos e, enfim, já viveu 300 anos dentro desses 30, 40. E, assim, penso muito que, apesar disso, a minha geração, ela foi muito pautada por filmes como esse que a gente vai discutir hoje, né? Então existe um entusiasmo jovem ainda, juvenil, né? Que eu curtia na minha infância, que eu curtia até a minha pré-adolescência, porque dali para frente a escola começou a destruir minha vida. Ou melhor, a convivência na escola, né? Porque o colegial é realmente um inferno. Mas até lá, certamente, todo o entusiasmo da juventude partiu de filmes como esse, né? Que compõem aí a cultura popular, graças aos grandes anos 80, né? E tudo que essa década maravilhosa produziu e que acabou repercutindo nos 90 também. E você, Flávia, que está com o cabelo a caráter quase dos anos 80 aí? Eu sou a própria encarnação das pessoas dos anos 80 com esse cabelo, porque isso sempre fez parte da minha vida, né? Nunca consegui deixar esse cabelo liso, gente, então sofri muito na época que todo mundo tinha cabelo liso, né? E hoje, veja só, todo mundo, né, adorando o cabelo encaracolado, cacheado, etc, enfim, né? Anos 80 forever. Eu sempre curti muito a vida, mas dentro dos meus próprios termos. E isso pode soar esquisito porque o meu curtir a vida adoidado nunca seria, acho que, igual o Ferris. Nunca. Você não queria no museu? Não, veja bem. Tudo o que ele faz, você do nunca pegou jeito que ele faz. Fernando, eu você sempre nunca foi no bistrô que não queria faltar da aula de jeito nenhum, eu jamais mataria a aula, ainda que fosse para fazer tudo isso, porque eu sempre fui nerdola, né? Continuei sendo, eu tive que ouvir isso do meu orientador no mestrado, que eu era nerd, ou no doutorado, sei lá, ou seja, a verdade é que uma vez nerd, sempre nerd, certo? Então, provavelmente, eu não seria o Cameron também, né? Talvez eu fosse a Sloane, mas, veja, eu sempre curti muito, e aí, tirando a nerdice, eu curtia demais. Então eu estudava, mas eu fazia tudo o que eu tinha a meu dispor
E um pouco mais, inclusive, o que não estava no dispor também. Mas isso é spoiler, né? Mas eu acho que isso aí, cara, é até sintomático, né? O Jason levantou essa bola. Porque quando a gente estava na idade do curtindo a vida doidado, a economia da atenção não estava desenvolvida como hoje, né? Então, assim, vamos dizer, tinha até um celularzinho, mas ele era um torpedinho, um SMS. A gente se comunicava de maneira diferente. Pode ver, uma coisa que uma coisa que é muito interessante no filme é a presença dos elementos analógicos. Então, telefone de um lado, tem muita cena de telefonema, né? Muitas cenas, tipo, que hoje com celular ficaria meio esquisito. Tem muita cena de elementos analógicos, né? Então ele está fazendo barulho de ronquidão ou de alguma coisa com um teclado meio com aquele começo do digital, um aparelho de som com fita cassete com ele roncando. Então, assim, eu acho que essa época era muito mais possível de curtir a vida doidado porque você tinha um tempo para o carpe diem mesmo, para o dia livre, para aproveitar essa coisa, esse momento de lúdico, né? Essa parte lúdica. E eu acho que daí, eu não sei se eu vou deprimir mais o nosso colega Jason, isso foi capturado da geração Mas você entende? Mas esse momento de lazer foi capturado dessas gerações atuais. Porque onde ele teria essa parte do caráter mais lúdico, do vamos viver a vida e tudo mais, ele infelizmente está preso às vezes numa bolha algorítmica livre, pensando que ele tem que ficar mais magro, mais rico, mais forte, mais alto, mais bonito, mais influente e ter mais coisas, né? Porque agora tem 1 trilhão de coisas para comprar, assinar mais streams, porque agora tem 1 trilhão de serviços para assinar. E, sei lá, eu acho que talvez o filme mostre pra gente que as diferenças geracionais, elas não vêm embutidas só no ideal, mas é no que é possível realizar a partir do ideal. Uma pessoa que gostaria de curtir a vida doidada hoje em dia, acho que ela não teria meios para fazer isso. É engraçado. Não, né? Não sei. Fala, Jason. Eu pontuaria que, assim, primeiro, né, no contexto histórico do filme, você tem uma vida para aproveitar. Né? Você ainda não é um escravo do seu celular, você ainda não depende de pautas identitárias para se sentir enxergado no mundo, essa coisa toda, né? Pelo menos não em rede, é isso que eu quero dizer, não em conexão em rede. Então, assim, eu penso que um filme desse é até difícil de ser aproveitado hoje em dia. Digo por gerações mais recentes como a Z, como a I, agora, né, que enfim são os que nasceram aí depois de 2010, 2015 e tal. Porque é um outro estilo de vida completamente diferente. Se a gente levar em consideração os millennials da década de 90, não os da década de 80, que é quando o filme foi lançado, que é o meu caso, por exemplo, eu já tenho um grande esquecimento quase que, não por completo, né, mas assim, é uma neblina da vida pré-internet, da vida pré-computador. Eu lembro de muita coisa da minha infância, naturalmente, só que, assim, desses 30 anos, por exemplo, 25 já foram com o computador. 25 já foram com a internet. Então, é até esquisito a gente pensar, por exemplo, em coisas analógicas que fazem super sentido no filme, ou como a gente falou um pouquinho offline também, no caso do De Volta para o Futuro, né? Onde os instrumentos analógicos, eles compõem os personagens, eles compõem um contexto histórico, eles compõem muitas vezes até mesmo a narrativa, não como MacGuffins, né? Não como objetos que estão ali só por estarem, como por exemplo acontece em Stranger Things, que tenta fazer essa mímica dos anos 80 e começa bem e termina numa merda indescritível, né? Agora... Vou dar um exemplo do que eu estou falando para vocês. Tem um componente logo no início do filme, e que, claro, volta a aparecer ao longo dele, que é muito importante e que sempre me fascinou muito em obras como essa, desde desenhos até os filmes, que são os quartos do personagem principal. Então, quando você olha para o quarto do Ferris, né, eu nem sei se a gente já falou o nome do filme ou não, porque eu tô com o olho na minha gata, que também ela me distrai às vezes, mas enfim, o quarto do personagem principal, que é esse cara, que enfim, nesse caso é um cara popular, ou então ele podia ser um nerd, ele tem um quarto super geek, que não sei o quê,
que não tem nada a ver com a falsidade do geek, do nerd de hoje em dia, que é essa coisa plantada do consumo, mas que até então era de fato uma representação cultural do que significava ser um garoto, uma garota nos anos 80, nos anos 90. Ele é estranho. Né? Porque esse quarto não é mais um quarto do que a gente vê hoje em dia. Né? Então, eu penso que há essa estranheza para as gerações mais recentes, né? O que, claro, que não, na minha opinião, não envelhece o filme de maneira nenhuma, né? Não reduz o filme em nada, mas que pode ter uma marcação de ruptura intergeracional aí, que passa a ver esse filme, entender esse filme de uma forma um pouco mais diferente do que até a minha geração, o que inclui vocês. Eu acho que tem tantas... Vai ser até um pouco clichê o que eu vou falar. Parece que tem tantas camadas aqui. E é até legal que nós sejamos de gerações distintas, porque daí dá pra ter um pouco mais de abertura sobre o que é que... Qual é o impacto desse filme na nossa vida? Pô, a gente tá aqui falando de um filme de 86, tá completando 40 anos, e ele foi melhorando com o tempo. Hoje, quando você fala o filme Curtindo a Vida Doidado, fala sobre a cena do Ferris cantando Twist and Shout, todo mundo em dado momento da vida vai topar com essa cena, vai topar com esse filme. E como a gente vive numa época muito saudosista, e mais do que saudosista, uma época retromaníaca, que quer o tempo todo ficar puxando coisas retrô. Gente, essa semana saiu uma matéria sobre a volta da máquina de escrever, com máquinas de escrever custando 15 mil reais. Se isso não é uma retromania, não sei o que é. Então as pessoas estão voltando com Walkman, voltando com, sei lá, Discman, coisas do gênero, porque elas querem viver um negócio que elas nunca viveram na vida. E não que isso nunca tenha acontecido. Historicamente já aconteceu, óbvio. Mas eu digo isso porque o que é que conecta todas essas gerações nesses 40 anos através desse filme e de outros filmes que estão envelhecendo agora e que estão comemorando? A gente já falou aqui de Tubarão, enfim, já falamos do Rocky Horror Picture Show. Todos esses filmes estão comemorando alguma coisa, né? Mas esse especificamente, me parece que por ele ser algo muito feel good, por ele ser algo muito... Não tem como você sair mal desse filme, não tem jeito, não tem como você ficar impassível e falar, é qualquer coisa, né? É impossível. Ele pode não te impactar como impacta a nossa geração, né? Que assistiu isso ainda adolescente, mais ou menos com a idade dessa galera, né? Do filme. A idade de que eles... dos personagens, não dos atores, né? Mas isso com certeza vai te impactar de alguma forma. Então, eu tava aqui pensando que eles têm aí faixa de 16, 17 anos no filme. Os o Ferris está no terceiro ano, né? O que seria eles estão para... Acho que só a namorada do Ferris tem um ano a menos. Um pouquinho a menos, porque ela fica, né? E isso, eu me lembro, poxa, foi a melhor época da minha vida, sem dúvida. Sem dúvida, porque é esse momento que você ainda não tem toda a pressão dos 18 mais, e por mais que você deseje, e você tem uma baita liberdade, porque você é o mais velho dos mais novos. E isso é muito interessante. Então, é uma fase, na minha vida foi uma fase muito boa, foi onde eu mais desenvolvi amizade, onde eu mais curti, onde eu mais realmente fui livre de fazer o que eu queria, a hora que eu queria, do jeito que eu queria. Nunca mais a minha vida foi desse jeito. Então, de fato, tem um impacto muito grande esse filme pra mim, naquilo que ele se propõe, que tem um lema, existe uma filosofia: curta a vida porque ela acaba, curta a vida porque ela passa rápido. Ele fala isso no começo e ele fala isso no final, e isso é extremamente importante, por mais simples e clichê que pareça. E talvez a gente só se dê conta disso depois dos 30. Então é até interessante que um jovem ali de 17, indo para os 18 anos, tem essa noção de deixa eu curtir isso aqui porque vai acabar. Eu sei que vai acabar. E você ter essa consciência com essa idade é um fenômeno, no mínimo. Então,
Aí, cara, eu acho que tem um negócio muito louco, né? Uma das coisas que você falou que eu achei bem interessante, mas eu acho que esse eterna volta ao retrô é uma necessidade urgente que as novas gerações têm de ter contato com coisas que têm substância, tem forma, não derrete no ar, né? Não desmancha no ar tão rápido. Então a máquina de escrever ela é muito mais permanente e o texto que você vai escrever parece que vai emprestar essa permanência do que um tweet, do que entendeu? Um comentário, um story, né? Então essa ânsia por permanência, eu acho que é um efeito colateral da modernidade. Mas o que eu acho muito interessante é a gente fazer uma ponte assim, qual que é o gatilho, né? Sei lá, o filme é interessante que ele não é bem dividido, por mais que as pessoas tentem dividir em 3 atos, eu acho que o filme já começa do conflito. Qual que é o conflito do Ferris? Cara, existe um sistema educacional que privilegia. Você pode ver os cortes que ele mostra daquelas aulas de história, sobre a história americana mais lazarenta que tem. O que o cara... Sobre o socialismo europeu. É pior ainda. Tem sobre o socialismo europeu, tem um trecho de o que o presidente fez para melhorar a depressão de 1906. Sabe os negócios que você fala assim, caralho. E aí, veja, não estou dizendo que não é importante, mas talvez naquele período da vida não é. Né? Os Estados Unidos tem um ensino muito aprofundado sobre seu umbigo, mas que mesmo para eles ali não vai ter uma repercussão. E aí qual que é a revolta do Ferris? Qual que é o conflito do filme, né? Cara, tá um dia lindo, a vida é curta, daqui a pouco eu tenho que vazar para o college americano, que é bem diferente daqui, ninguém faz muita faculdade em casa não, você muda às vezes de estado, vai para outro lado, porque é um target de vida muito grande. E ele tem uma namorada, ele tem um melhor amigo e ele quer conseguir aproveitar a cidade onde ele está inserido, sair um pouco do subúrbio, que isso é outra coisa também, né? Além de toda essa aula maçante, ele é um habitante do subúrbio, que é o quê? É aquela, sabe, casinha e o pai chega, pede bênção, ele tem irmã, não sei o quê. Ele quer ir para a cidade onde é vibrante, onde tem museu, onde tem restaurante, onde tem, enfim... coincidentemente uma passeata, um show que ele vai invadir. Então assim, ele não quer só viver a vida doidado no sentido, sei lá, meio bobo. Ele está querendo quebrar um pouco desse sistema que é muito quadradinho e maçante, e é opressor, que no filme é simbolizado com a escola, tanto que o arquirrival dele é o diretor da escola, né? Mas que hoje, você acha que se a gente fosse fazer um remake desse filme, um exercício de reflexão, talvez a escola nem é mais o efeito mais opressor. A gente ia ter que trocar esse monte. Curtir a vida doidada hoje para um jovem da idade dele, talvez seria desligar o celular. Desconectar. Com certeza. Né? E aí... Desculpa. Não, era só isso. Eu pensei que um filme que conversa com isso nos dias de hoje. Primeiro que a minha primeira reação ao rever, e sei lá, eu tô revendo esse filme pela 7ª vez, 10ª vez, sei lá, foi pensar o seguinte, esse filme hoje seria impossível, ponto. Mesmo porque essa geração não entenderia o que está acontecendo ali. Mas bom contraponto é o filme Dias Perfeitos, que não é sobre um jovem, mas sobre um senhor que decidiu desconectar completamente e viver. Não é alheio à tecnologia, mas é viver a vida, e aí não é curtindo um dia adoidado, porque é o que a gente vê aqui, né? Mas sim curtindo a vida realmente no melhor que ela tem a oferecer. Então Perfect Days talvez converse um pouco nesse sentido, mas já é de alguém que viveu a vida, que passou pela vida, e não de um jovem que está começando, né? Mas eu acho que o que se conecta, talvez esses dois filmes, embora sejam das gerações, e eu não acho que seja um filme inadaptável para hoje, é que é isso que eu falei, a ideia talvez seria dar uma ressignificada no vilão e nas motivações. Porque o que acontece? Aquilo ali que o filme já mostra, pode ver, a mãe dele é corretora, o pai dele trabalha na cidade, certo? Em prédios e tudo mais. Então assim, é bem aquele Estados Unidos, meio dos anos 80, era Reagan, que você tem uma vida muito específica que você tem que fazer, sabe? Você vive no subúrbio, aí você vai para a faculdade, aí você tem como é que eu vou dizer? A pressão. Então assim, você tem primeiro a pressão escolar. Você tem que ter as notas, o diretor está em cima, porque senão você vai ser um fracassado, um loser. Aí você vai para o college, você tem a pressão da universidade de ter um diploma. Aí você vai para o mercado americano, você tinha a pressão corporativa, das grandes corporações. Eu acho que todas essas pressões hoje, elas são presentes, mas acho que o símbolo dela acaba sendo essa hiperconectividade.
Porque hoje o diretor ia ligar no seu celular te enchendo o saco, depois, durante a faculdade, você ia estar correndo para tentar fazer um currículo e ia ter um monte de gente já pondo pressão, que você tinha que ser o melhor, e depois o seu patrão ia ficar ligando para você no celular. Então, talvez essa eu acho que os problemas ainda são os mesmos, é que a tecnologia mudou. Mas eu acho que ele é um filme que discute um pouco assim, essa pressão do capitalismo tem sobre as pessoas, né, de hiperprodutividade. E aí você passa uma vida inteira, né, você até falou dos dias perfeitos, hiperproduzindo para tentar se adequar ao modelo e tal, social, e você não consegue. Eu acho que, pode ver, quando ele pega a galerinha e sai, ele só tenta fazer o que teoricamente seria saudável para todo mundo. Então, assim, ter um bom almoço, visitar um ótimo museu, ver obras de artes maravilhosas, ver uma parada na rua e depois ainda curtir uma piscina. Por que não? Entendeu? Eu acho que é um momento de, assim, eu quero dar um jeito de me afastar dessa pressão social. Então, assim, acho que tem jeito de adaptar hoje, mas, e nem sei se o vilão é outro, ele só usa outros meios de pressionar. Não dá ideia, não quero que tenha uma adaptação. Por favor, gente, não façam. Vai ter e será uma merda. Não façam, vai ser uma porcaria. Pode ter certeza. Que nem a adaptação de Esqueceram de Mim, que ninguém sabe que existe porque ela é tão ruim, que primeiro que ninguém viu e os 3 que viram odiaram. Então, assim, é o caso. Agora, eu diria o seguinte, eu acho que esse filme, como ele também é inadaptável, no sentido de manterem a essência dele. Penso que podem fazer um filme com o mesmo título, às vezes colocar umas aspas ali para falar que faz referência ao original e tal, mas vai ser uma coisa completamente diferente, porque a vida de hoje ela já é uma mentira para escapar da realidade. Essa que é a verdade. Dessa mesma opressão, né? E aí, Fê, o que você falou, concordo com tudo que você falou. Só que, por exemplo, se você faz um filme hoje de um jovem que, sei lá, vai faltar um dia na escola, primeiro que, se for de classe média, no contexto do Brasil, ou sei lá, da working class norte-americana, ele já sabe que ele consegue faltar um dia sem ter problema nenhum na vida dele, né? Em segundo lugar, o que ele faria para aproveitar, para carpe diem, né, para curtir o dia dele? Se ele for ao museu, ele vai... Ele vai maratonar uma série. Netflix, entendeu? Nem no cinema ele iria. Isso que é incrível. Não. Ele não iria para o cinema. Se ele fosse para um museu, ele teria que ser um nerd como nós aqui para de fato visitar um museu, iria para tirar foto do museu. Então, se fosse para ir na piscina, iria usar o celular na piscina. Você entendeu? Mas, então, não é uma grande contradição legal que esse filme traz? O cara mata a aula e vai ao museu. É uma grande contradição. Qual é a primeira obra que ele vê? Nighthawks. Não, tem Nighthawks do Edward Hopper. Tanto que quando aparece a primeira pintura, eu já vou para trás, porque hoje em dia eu conheço. Né? Mas veja, eu acho que não é contraditório. Na verdade, é isso que eu estou falando. É uma fuga das opressões sistemáticas que tem ali no caso, no sistema americano. Por isso que eu falo assim, talvez hoje, se fosse fazer uma adaptação, a gente teria que olhar, lógico, os problemas de hoje e tentar organizar. Será que hoje, vamos supor, São Paulo, que seria uma metrópole quase que equivalente a Chicago, onde é gravado. Tem uma porrada de museu, tem parque, tem um monte de coisa. Daria muito para fazer um curtir da vida doidado. Só que aí, o que acontece? Ele não tinha que se libertar só da escola. Por isso, ele tinha que se libertar do algoritmo. Ele não pode tirar uma selfie, ele não pode ficar fazendo stories no meio do rolê, porque senão ele vai ser pego também. Ou seja, ele tem que mudar um pouco esse mindset. Eu acho que o Jason falou é perfeito. A questão é, essa pressão de viver bem, escola, trabalho, carreira, não sei o quê, continua existindo. Só que inventaram uma pílula de amortizar isso daí, que é o mundo virtual. É rede social, é like, não sei o quê. E aí, a geração se perdeu no meio disso. Ele não consegue nem desconectar um do outro, porque, por exemplo, se ele fosse matar a escola, ele está se desconectando de uma das coisas que oprime, o jovem de hoje em dia. Mas ele consegue se desconectar da conexão, como é que eu vou dizer? Do que virtual, que mas não o que eu quero, real, palpável. Mas o que eu quero dizer assim, é porque assim, a escola ele é obrigado aí. A conexão virtual, o jovem hoje ele se prende por vontade.
É alto, sim, sem dúvida. Ele é cativo ela é disso daí. Eu estou procurando a expressão e não consegui. Infligida, né? Ele se auto-prende nisso, porque talvez tenha um ponto de não retorno. Quando você começa já a se desenvolver como ser humano, baseado em métricas e tudo mais, talvez você simplesmente, o seu eu faz parte daquilo. Então, assim, sei lá, talvez... é legal fazer talvez esse exercício. E por que ele é tão permanente? Porque eu acho que os problemas ainda são os mesmos, só que a complexidade de enfrentar, porque, entendeu? Ficou um negócio, a gente tem outras camadas mesmo. Antes da gente continuar, fazer uma sinopse rápida. Se você dormiu nos últimos 40 anos e não assistiu esse filme ainda, esse filme, o título é autoexplicativo. Tanto em inglês quanto em português são 2 títulos ótimos. Né? Em português ficou Curtindo a Vida Doidado, então você já sabe o que vai acontecer. Mas em inglês é o dia de folga do Ferris Bueller. Ferris Bueller Day Off. Inclusive, só para vocês saberem, esse dia em que ele faz isso foi tornado um feriado. Agora eu não sei se é só em Chicago, mas acredito que sim, que é o 5 de junho, que é o dia que ele mata a aula para curtir a vida, né? É muito louco. E tanto isso, que tem a parada do Ferris Bueller acontecendo até hoje em Chicago. Que é da comunidade alemã. Sensacional isso, sensacional. Isso Bom, é muito e aí legal, o que ele faz? Como o americano Isso é muito... incorpora, o americano acredita muito na cultura deles. Você pode falar o que quiser da cultura americana e do patriotismo americano, mas assim, eles vivem o que eles criam. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Por exemplo, dia 24 agora, de fevereiro, foi o dia que começa a história do Twin Peaks, do David Lynch. E o ator principal fez o percurso que ele faz na série de abertura, que é ele no carro de polícia, narrando, dizendo que está chegando na cidade de Twin Peaks a tal hora. E ele fez isso de novo, ou seja, não é só uma tradição vazia no sentido de, vou fazer, fanservice. Cara, isso é real e tinha gente lá pra ver isso acontecendo. Isso é realmente muito legal, isso é muito legal. Bom, e aí o Ferris, então... Não, só falar que isso é... Eu não acabei a sinopse. Eu só ia dizer... Começou a sinopse ainda. Nem começou a sinopse ainda. Você falou de Twin Peaks, desculpa. Perdão, gente, divaguei. Vou voltar, calma. Eu só ia falar que... Ferris... Nós todos temos TDAH, nos perdoem, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo e assistindo. Mas a mesa cast tem que ter esse perfil, senão vira monólogo. Mas eu só ia falar que é o seguinte, tipo, esse tipo do que o Jason estava falando, você também do americano levar a cultura a sério, é porque ele entende a importância que a cultura tem para a coesão social e para se significar enquanto nação. A gente discutiu muito como alguns diretores, né, Sete Samurais japonês, o italiano, né, com o Ennio Morricone com o Bruto, o Feio e o Belo, e a gente viu falamos muito também do Clint Eastwood e os autores de western fazendo grandes mitos, né, sociais através do cinema. Eu acho que esse, no caso do Ferris, é um mito fundador espontâneo, você entende? Da cultura, porque isso é muito americano, tá ligado? Tipo, essa juventude descolada. Exato, é espontâneo porque não se desejava, o diretor não pensou nisso. Exato. O que que a gente tem? É um filme despretensioso e que chegou até aqui hoje, 40 anos depois, colocado num patamar cult. E claro que isso só se deve principalmente às pessoas que assistiram, como nós, muito jovens, se identificaram e carregam isso de forma nostálgica, mas eu acredito que vai além. Então, a sinopse é a seguinte: o Ferris mente dizendo que está doente, mente para os pais para poder, descaradamente, e a ideia é: o dia está muito bonito e eu preciso curtir esse dia. E aí ele convence o melhor amigo e a namorada a fazer a mesma coisa, e eles partem. Então o filme se passa durante um dia, na verdade, acho que é das 7 da manhã às 6 da tarde, e eles vão em um dia ensinar as pessoas o que é viver. Cara, tem sinopse melhor do que essa? Então
o que a gente tem aqui é mais do que um filme de adolescente, de fato. É um filme de adolescente, porque afinal se trata aí de um diretor que ficou conhecido como o Spielberg dos filmes de adolescente. É assim que o John Hughes ficou famoso, né, John Hughes. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele, mas é muito mais do que isso, e na verdade todos os filmes que a gente pode chamar aí, sei lá, de Sessão da Tarde, e só de ser despretensioso, porque é sobre a juventude ou a adolescência, etc., eles vão muito além disso. A grande questão é por que um filme leve como esse não pode ser profundo? Eu acho que pode e é. Essa que é a grande questão. Com certeza. Eu, inclusive, pontuaria ali o que o Fê falou antes da introdução. Eu tenho uma visão diferente do filme, porque, assim, tudo o que esse filme mostra em tela é possível, na narrativa, claro, graças ao capitalismo americano. Esse filme, para mim, ele grita a liberdade que o capitalismo americano garante para você. No sentido de você ser um jovem escolar de classe média, como seria aqui, ou de classe trabalhadora, como seria lá, e você ser o herdeiro da geração pós-guerra que começou a colher os frutos de todo o processo de, não só guerras, claro, mas industrialização e avanço do capitalismo norte-americano. Porque a gente tem o período pós-guerras, você tem, naturalmente, por conta de vários conflitos que a Flávia pode falar depois, e que eu não sou idiota de tentar entrar nessas especializações que eu não tenho, né? Mas assim, você tem uma geração pós-guerra que precisa se reconstruir, com todas as promessas do futuro, principalmente as tecnológicas, né? A gente vê a corrida espacial e tal. E aí depois você tem uma segunda geração que é oriunda dessa, que é a geração que nasce nos anos 70 e 80, que aí sim é a grande promessa da ascensão norte-americana. Tanto que a gente tem as décadas 70, 80 e 90, que são um grande resultado cultural da potência que os Estados Unidos viraram no mundo. E aí, enfim, o planeta inteiro começou a comprar a ideia da cultura norte-americana a partir disso. Então, hoje em dia, por exemplo, o que é para uma pessoa que, sei lá, vai no show do Bad Bunny achando que está fazendo a maior revolução tropical ou latino-americana do ponto de vista cultural e assiste um filme desse? Eles vão olhar para esse filme e vão falar, nossa, que besterol americano. Então eu não acho que o filme ele funcione de um ponto de vista crítico ao capitalismo, nesse sentido. Apesar de que, e aí vem o mas, né? Apesar de que o Ferris ele demonstra um tédio com relação a tudo isso. E aí eu não lembro se é o Eliade ou se é o Siohan que vai dizer que a contemporaneidade ela tem um sentimento e um mal-estar, principalmente nihilista, no sentido, não da descrença total, né, da recusa da verdade, da ideia da verdade, mas no sentido de destruir tudo que veio antes. Então, o Ferris ele demonstra justamente isso, né? Quando ele fala, para que eu iria para a escola para estudar sobre o socialismo europeu se eu não sou nem socialista nem europeu? Muito bom. E assim, isso é uma fala excelente, porque ele se coloca no mundo ao falar isso. Então ele diz, eu não vou influenciar a Europa, eu não vou influenciar a Guerra Fria, porque ali a gente está passando pela Guerra Fria ainda, apesar de que os Estados Unidos já estava humilhando a União Soviética no fim dos anos 80. Até a gente tem que pensar que na Europa estaria o Tarkovsky, né, fazendo os últimos filmes dele nesse mesmo período, que é interessantíssimo, né? Mas enfim, isso é um parênteses romântico da minha parte. E que, portanto, posiciona o Ferris nessa quebra de tradições quase que existencial que ele demonstra ao longo do filme inteiro. Tanto que, como a Flá falou ali, né, ele vai justamente questionar o porquê dessas obrigações, como o Fer colocou ali também, e eu diria que até de uma maneira séria, né, como os americanos dizem, fazendo um pep talk, tendo uma conversa séria, quebrando a quarta parede do cinema.
Então ele fala para você aproveitar o dia, para você curtir a sua vida, olhando para você e conversando com você enquanto espectador. E isso é fantástico, porque aí ele quebra com tudo que veio antes dele, com as obrigações educacionais, com as obrigações profissionais, e fala, você tem 20 anos de idade, qual é o problema de você faltar um dia na escola? Isso não vai acabar com a sua vida e vai permitir que você aproveite justamente o tempo que você tem, não só vivo, claro, mas vivo sendo jovem ainda, que é justamente o que a gente perde com o tempo e que a gente fica chorando depois porque nunca mais vai ter algo parecido. Agora, tem a figura interessante você falar essa questão do capitalismo, porque tem uma crítica ali muito bem fundamentada no sentido real da vida, que é em relação ao Cameron. Inclusive, em várias análises que vocês podem ler por aí, em várias críticas, muita gente coloca o Cameron como o personagem principal desse filme, como se fosse ele que amarrasse todas as coisas e tal. Eu concordo e depois depois eu vou manifestar, mas vai ser bom a conversa. Tá, eu não concordo, eu não acredito que seja isso, mas entendo quem pensa assim, mas vou continuar. Até tem amigos que pensam. Até tem, né? Puta, né? Mas aí que tá, né? O Cameron é o coitado que sofre com um pai materialista que ama mais o carro do que ele. E o que o Ferris quer fazer? Proporcionar um dia de folga para ele e falar, olha, cara, é assim que se vive. Então eu diria que mais do que um dia de folga do Ferris, isso é um dia de ensine seus amigos a viver, ensine seus amigos a curtir. E vem cá, vamos curtir comigo. Então fica o tempo todo o Cameron naquela angústia, ele é atormentado por tudo, ele tem medo de tudo. E o Ferris, na verdade, ele não tá nem aí pra absolutamente nada. O que ele quer? Olha que lindo isso, vamos fazer? É essa a proposta dele. Gente, né? E é muito legal porque o filme me parece ser também uma carta de amor a Chicago. Porque você passeia por Chicago com eles três, nos principais pontos, isso é muito bonito. E o próprio diretor falou que essa era uma das questões que ele queria colocar. Ele diz, porque ele não nasce em Chicago, mas ele mora em Chicago um tempo. Ele falou, bom, eu quero fazer isso, né, pela minha cidade. Então vai, né, em todos os pontos ali, mas tem uma visão muito específica. Não é um negócio genérico, eu acho. Né? Então é muito bonito a forma como isso está sendo colocado para dizer o seguinte, olha, a vida tem sentido. Olha o que a gente vai fazer hoje. Né? Vale a pena sair da cama. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Vamos lá. Já que o Jason abriu a caixa de ferramenta e você tocou nesse ponto, vamos lá. Eu tenho uma leitura, uma percepção que é o seguinte, o Ferris não é o personagem principal porque ele nem ao menos é um personagem. Porque... porque o Ferris é uma ideia. Ele não é um personagem. Não. Cara, deixa eu dizer pra vocês. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele quebra a quarta parede, ele já superou todo o filme. Do começo ao fim, ele está no controle o tempo todo. Ele antecipa todas as jogadas, os joguetes e tal. E se você parar pra pensar, veja bem, ele faz o quê? Ele tranquiliza os pais, mostrando que é um filho, né, carinhoso, não sei o quê. E presente e tudo mais. Ele salva a irmã de ser uma rabugenta que sempre vai ficar tendo inveja dele, tanto que ela acaba encontra o grande amor na delegacia, e pode ver, no momento que talvez ele poderia se dar mal, a irmã vira de lado, mas é muito mais pelo ensinamento da irmã do que necessariamente para ele. Ele ajuda o amigo a enfrentar os conflitos familiares, os conflitos pessoais, as dificuldades, põe ele para levantar, sair da cama, e ele dá um pouco de esperança para a namorada, que mesmo que ele vá embora, um ano e ela vai ficar, ele fala que gostaria de casar, que assim, não vai ser uma interrupção de tudo aquilo que eles construíram. E não tem conflito, ele não tem conflito em momento algum, ele não erra, ele não perde, ele não tem evolução alguma, então não tem como você pensar nele como um personagem. Obviamente ele é um personagem, mas é nesse sentido, enquanto construção de personagem, ele não existe uma construção. Tanto que assim, ele até vira para nós, quebra a quarta parede e fala assim,
isso é um absurdo, vocês não deveriam, você acha que é que... E no final ele manda a gente embora. Acabou, o que vocês estão fazendo ainda? Lembra aquela ceninha pós-crédito? Então, assim, aliás, primeira cena pós-crédito da história do cinema. Very nice. Tenho quase certeza, mas eu acredito que sim, gente. Melhor cena pós-crédito. Então, assim, obviamente, quando o John Riggs escreve e faz, ele não está pensando no Ferris como um não personagem. Mas, obviamente, que o fato de ele não embutir nenhum conflito, nenhuma evolução, nenhum desenvolvimento do personagem, ele está querendo trazer o seguinte: o olho não é para cá. Ele não é modelo para ninguém, ele é uma ideia de diversão. E essa ideia de diversão, pode ver, até aquela parada chata, ele contagia e todo mundo começa a dançar. Então, assim, ele é só uma ideia que vai tocando tudo ao seu redor e vai estralando felicidades, entendeu? As pessoas na escola se comovem, começam a fazer conta e passar para ajudar, que supostamente ele está ruim, né? A gente esqueceu, mas eles vão ver um jogo de beisebol também, que no final é uma coisa bem interessante também para a cultura americana, que é um esporte que é um pouco mais demorado e tal. Então, eu acho que assim, eu vejo isso. O protagonista, para mim, é muito mais o colega, né, o Cameron, e um pouco, por incrível que pareça, eu acho que um pouco o diretor da escola... Mas o diretor da escola, eu acho que é os dois, assim, porque o diretor da escola não só tem bastante tempo de tela, mas é um personagem que ele tem consequência, ele evolui, ele se ferra, entendeu? Então, assim, o fato dele não querer se dobrar à ideia do tipo assim, a ideia da felicidade não pode, que é o Ferris, que eu estou imaginando ele como uma ideia, não pode ser contida, você não vai matar a ideia da felicidade e ela vai te açoitar como um cão mordendo suas coisas, eu acho isso muito interessante, porque no final é isso, o Ferris durante o filme inteiro ele é um motor de transformação para os outros, mas para ele não muda nada. Se aquele dia não tivesse acontecido, já era a 9ª falta, então imagino que ele teve outros dias de carpe diem, lembra que ele até vai no computadorzinho e volta as faltas, né? Então, assim, de fato, ele, assim, e como ele é tão planejadinho tudo, na cabeça dele tudo aquilo já tinha acontecido, né? Então, assim, um personagem sem conflito, ele não serve de muito para uma construção narrativa. Por isso que eu acho que ele está na história mais como ideia. E aí eu acho que no final os outros personagens são os que nós nos identificamos. Você pode ser a pessoa que o pai, sei lá, por algum motivo não valoriza mais materialidade que você pode ser uma namorada que está com medo de ficar para trás, você pode ser um cara muito legalista e querer perseguir as pessoas felizes. Enfim, você pode ser a irmã chata com dor de cotovelo. Irmã ressentida. Ressentida. Pode ver, eu não conheço ninguém que provavelmente faz, não, me identifico com o Ferris, eu acho que eu sou ele. Não tem como. Ele é um personagem meio Deus, assim. Ele é um, veja bem, eu me identifico, eu disse que eu não faria, porque eu conheço meu temperamento. Mas eu me identifico demais, pra mim ele é ídolo, total. Eu discordo completamente da análise de que ele seja uma ideia. Mas Flávio, como é que ele é ídolo e você se identifica com o ídolo? Então você está dizendo que você é para ser ovacionado assim como ele? Veja bem, né? Pode ser mania de grandeza, óbvio. Inclusive tem uma frase no final muito bonita do Cameron conversando com a Sloane durante a parada, que eles estão falando, o futuro, como é que vai ser, né? O que você vai fazer? Não faço a menor ideia, você também não. Aí a Sloane vira pra ele e fala assim, o que você acha que o Ferris vai ser? E a resposta dele é muito boa. Vocês lembram da resposta? Eu lembro. Ele pode ser o que ele quiser, ele pode ser um cozinheiro em Vênus. Em inglês ele fala, he's gonna be a fry cook at Venus. Porque ele não é um personagem, ele é um deus. Olha o Fernando Pessoa aí. Porque daí você para pra pensar, tipo, o que isso significa? Isso pode ser absolutamente qualquer coisa. Um cozinheiro em Vênus, ou seja, o mundo é pouco pra ele, é sensacional. E que ele vai construir o futuro dele como ele quiser, né? Você sabe qual foi o último livro que a minha professora de literatura obrigou a gente a ler no 3º colegial? A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca. Nossa. A vida é sonho. A vida é sonho. Para alguém que está no 3º ano do colegial, entendeu? Porque, principalmente cabulando uma aula. Porque ali você tá... E aí eu entendo
Entendo o que o Fê colocou aqui, entendo a sua posição sobre o Ferris também, Flá, porque ele não é uma ideia, de fato é um personagem, só que ele é a representação daquilo que todo garoto no terceiro ano do colegial almejou ser, ao longo do colegial, ao longo da vida escolar. Porque assim, ele é cheio de si, ele tem a certeza de que ele vai curtir a vida independentemente do que aconteça, então ele vai tentar driblar todas os percalços para, enfim, conseguir de fato ter essa ideia de liberdade no dia dele, né? Mas do ponto de vista da construção da história, a minha opinião é a mesma do Fê. Ele já é resolvido, praticamente. O conflito dele está no clímax, que ele vai fazer com que aconteça a qualquer custo. Só que não é um conflito moral, né? Ele já tem a moral desviada, no sentido da missão que ele precisa cumprir ali. Agora o Cameron ele tem uma jornada de maturidade. Né? Então, assim, em momento nenhum, isso é muito bom no filme. Em momento nenhum, Cameron ele luta contra a ideia de capitalismo, porque ele é filho de um pai rico. Então, assim, ele não é aquele filho que acha que vai salvar o mundo, que é o que a gente sempre teve na cultura popular e continua vendo até hoje. Hoje, inclusive, pior do que sempre foi, né? Apesar do Muro de Berlim já ter caído. Mas, assim, o Cameron, ele mostra que ele, de fato, deixa de ser um menino para se tornar um homem. E ele fala, eu não vou fugir da conversa que eu preciso ter com meu pai. Mesmo com um amigo dele dizendo, não, eu assumo. Tanco. Não, a gente divide essa treta. Ele fala, não, eu preciso ter essa conversa com meu pai. Então, tanto que quando ele faz isso, ele já está ele fica numa posição, até de câmera, inclusive, de austeridade. E é muito interessante como isso acontece. Eu acho até emocionante a cena em que ele compreende o chamado à responsabilidade. Né? Uma coisa que assim me deixa muito, muito arrepiado e que foi, claro, nessa última vez que vi o filme pra gente conversar aqui e que eu nunca tinha dado bola antes, né, nas vezes anteriores, porque eu era um jovem ali com a cabeça na lua também, enfim, nunca tinha prestado atenção. Mas aquela sequência do carro, fora as que vocês citaram aqui, na questão do jogo, por exemplo, e tal, o pequeno diálogo ali na parada também, é uma cena muito bonita de um desenvolvimento de personagem que dificilmente a gente vê até em filmes clássicos, porque seria muito fácil para ele ser o rebelde, ser o socialista, o hippie, ou então ser o revoltado, por exemplo. E não, ele não precisa ter causa para virar um homem. E isso é muito interessante. Eu acho que eu só queria acrescentar um negócio sobre isso, que assim, eu acho muito interessante que você falou sobre a apresentação dos personagens e diz muito. O Cameron abre a cena, a câmera está meio de cima para baixo, ou seja, está diminuindo o personagem, ele está na cama morrendo. E ele termina em pé, austero, então. Como é que é apresentado o Ferris? Ele está sentadinho na cama ali, fingindo que está doente, não sei o quê. Qual que é a última cena? Ah, obrigado, papai e mamãe, fingindo que está doente. Ou seja, ele não mudou nada, entendeu? Ele fez tudo o que fez para ser um lapso do tempo que nas pessoas que ele interage, aquilo lá é meio... Então, mas veja, tem necessidade que as pessoas mudem alguma coisa, quer dizer, você precisa estar sempre numa jornada de evolução e tal. Por isso que eu acho que eu gosto do Ferris. Sim. Ele é a constante que a gente tem ali. Ou seja, eu sou assim, eu ajo assim e eu vou permanecer porque isso aqui é bom e tá tudo bem, né? E a minha vida pode dar certo eu sendo assim, dessa maneira. Por isso que eu acho que ele é muito interessante. E eu não consigo conceber ele só como uma ideia ou como um conceito, porque, de fato, há pessoas que... Eu vejo isso mais como uma relação de valor da vida. Uhum. E existem pessoas que têm valores que permanecem ao longo da vida. É uma constante. Isso não muda. E é uma... Aí sim, talvez, uma ideia de que você tem de que há coisas que nunca devem ser alteradas. É um pensamento bastante interessante. E veja, né, curtir, aproveitar, seize the day, né? O verdadeiro carpe diem foi o que ele acabou fazendo aqui. Olha, eu tenho uma oportunidade de curtir, eu vou curtir, né? E isso por quê? A mesma ideia do começo, porque, como eu disse, começa e termina com a mesma frase.
a vida é muito curta, então vamos decidir uma festa, mas na verdade para você entender que se você não aproveitar vai acabar de qualquer maneira. Então isso é muito legal. E prestem atenção à maneira como ele é apresentado para o diretor. Quer dizer, a secretária vira para o diretor e fala assim, o Ferris é o cara que todo mundo gosta, ele consegue reunir todo mundo. Os nerds, os punks, né, a galera fora da curva, os brigões, né, os gays, todo mundo curte o Ferris. Sabe por quê? Porque ele é maneiro, porque ele é legal. Gente, tem coisa mais legal do que alguém achar que você é uma pessoa da hora, que você é um cara bom. Ou seja, por que não é possível que isso aconteça? Por isso que eu acho que esse filme hoje jamais seria. Porque as pessoas iam começar a cobrar dele. Você precisa se posicionar com isso, você precisa fazer aquilo. Não, porque se você anda com determinada galera, você não pode andar com a outra. Porque onde já se viu, impossível você ter uma pessoa hoje que consiga unir todo mundo. E veja, nem Jesus conseguiu fazer isso. Então, de fato, aqui é um personagem muito interessante. É muito interessante isso. Eu também concordo com você, porque assim, num dia do colegial, ou que seja uma semana, um mês, ninguém muda assim. Ninguém se transforma desse modo, né? No sentido de que você precisa sair do ponto A para o ponto B, passar por 23 conflitos morais diferentes para de fato formar o seu caráter. Não, ele é só alguém do colegial mesmo, entendeu? E você passou os seus primeiros 17 anos da vida justamente formando a sua identidade, né, entre altos e baixos ali e tal, só que existe pelo menos uma linearidade nessa etapa, nessa perninha final do colegial. E eu concordo, só que por outro lado, aí entre o que eu falei anteriormente em concordância com o Fê, é que isso pra mim, enquanto espectador, é menos atrativo do que um personagem como Cameron, que de fato ele cresce. E ele cresce de uma forma surpreendente, que nem a Sloane. Ela é um acessório ali do lado deles. Ela tá ali pra ser bonitinha. Pra ser, porque ela é a namoradinha do cara, entendeu? E graças a Deus, ela nem tem tanta serventia como namorada assim. Porque não é um filme que vai tratar eles como sendo o casal 20 do colegial, nem nada. Ela só é parte do trio de amigos. Ela é uma NPC do trio de amigos. E tá tudo certo, porque isso também é real. Isso também é real, entendeu? Às vezes você tem um amigo que é NPC mesmo e pode ser a mina que você curte e ela, sei lá, tá em outro mundo porque no fundo ela tá tomando antidepressivo e ela não é uma pessoa que é muito expressiva no seu dia a dia, entendeu? Tipo, faz sentido isso também. Cara, mas o motivo pelo qual esse filme não seria feito hoje em dia. Ou seria feito com 3 mulheres, provavelmente, sendo 2 negras. Você que nos ouve, deixa aqui embaixo se você é o NPC da sua roda de amigos aí. A gente quer saber. Mas você sabe que todas as vezes que eu assisto, eu olho pra essa personagem e vejo a idade dela. Ela parece muito mais velha. E assim, gente, ali no momento das filmagens... Não, o Matthew Broderick tinha 23 anos, o personagem tinha 30. O personagem não. Não, ele tinha 23... O Cameron tinha 29 quase e a Mira Sarah, que é ela, tinha 18. Acho que era a mais nova. Mas ela parecia ser a mais velha. Sim. Todas as vezes eu bato o olho nela e ela tem uma postura ali. Eu falo, gente, mas tá um pouco destoando aqui. É o cabelo, mas de qualquer maneira ela é linda, maravilhosa. Tanto que a cena da sedução deles no táxi, pra mim, evoca o ar de sedução feminina dela. Uma sedução feminina que eu quero dizer de uma mulher madura, sabe? Não parece Lolita. A cena exige maturidade dela. Então. A cena exige maturidade dela e aí você percebe e você fala, puta, que foi bem filmada porque ela é de fato uma mulher mais velha. Do que a idade da personagem, sabe? E agora sim, né? Fala, Fer. Não, que eu lembrei de mais momentos, né? É porque assim, quando você fala, precisa ter, né? Vocês falam, precisa ter conflito, precisa ter alguma coisa. Sim, senão não tem roteiro. Então a primeira coisa que a gente discute quando vai montar um personagem, discutir o roteiro, é assim, qual é o conflito, qual é a ação? Como é que a gente chega do ponto A do ponto B? Sim, lógico, no cinema iraniano, o gosto da cereja talvez não tenha essa necessidade de conflito, mas num filme normal, que vai ser aprovado por Não estou dizendo que não tem, mas eu estou dizendo assim... Desse jeito. O cinema iraniano para mim é uma ideia. Eu já comentei aqui que a vida é muito curta. Não é um personagem. Não é. A vida é muito curta para assistir um filme iraniano. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer com isso? Que a base de qualquer narrativa é conflito, porque daí a ação ela move o tempo para frente.
E o fato do... Veja bem, retire todos os outros personagens, basicamente assim, e põe o filme só do Ferris. Ninguém aguenta assistir. Não fica da hora. E, imagina, tipo assim, é o cara que acorda, aí ele não precisa... Nenhum filme ficaria da hora com um personagem só. Isso é fato. Não... Depende, você gosta de Lars von Trier, todo filme dele só tem um personagem, que ele divide em outros. Mas isso é uma conversa para outro momento. Hoje estamos que estamos, hein? Hoje eu vou pro sofá, hein, Jason? Anota aí, se eu tiver... Por isso que a gente expulsa de todas as sessões extras. Exatamente, por isso que você não participa de sessão extra, porque olha aí. Eu sou dissidente do trio aqui, não tem jeito. Mas, gente, a gente está falando de um diretor aqui que é muito... Ele tem uma fórmula, né? O John Hughes tem uma fórmula muito potente de trabalhar com coisas que são muito palpáveis, elas são muito reais. Então, é interessante porque, olha só, eu estava olhando aqui na filmografia, ele tem um monte de coisa legal. Mas talvez o primeiro filme de sucesso dele... é o Férias Frustradas. Ele faz roteiro, aliás, ele é um excelente roteirista. E aí, as grandes comédias que a gente tem da década de 80, 90, foi ele que fez. Então, né, o Férias Frustradas, o roteiro é dele. Mas aí, como diretor, ele começa com isso que a gente chama de filme de adolescente. Ele começa com Gatinhas e Gatões, que é uma graça, né, esse primeiro desabrochar, né, dos jovens. Depois, no mesmo ano, Gatinhas e Gatões é lançado em 84. Em 85, ele filma e lança O Clube dos Cinco, que é talvez um dos melhores filmes sobre adolescência da vida. Maravilhoso, desenvolvimento de personagens e tal. E em 85 ele já estava filmando Curtindo a Vida Doidado, então ele está filmando os dois ao mesmo tempo. Aí ele lança primeiro o Clube dos Cinco e no ano seguinte ele lança o Curtindo a Vida Doidado. Antes disso, ele faz o Mulher Nota 1000, que é o primeiro filme sobre inteligência artificial, nesse sentido robótica. De você constrói a mulher perfeita através de uma inteligência artificial. É sensacional, né? É bom demais. E vários personagens, vários atores vão se repetindo aqui ao longo desses filmes, né? Enfim, e aí lá pra frente, depois ele continua, faz vários Férias Frustradas, né? E ele é o roteirista de Esqueceram de Mim. Então, estamos falando, A Malandrinha, que também dominou os anos 90, Beethoven, que é o filme de cachorro, né? Tem um monte de coisa... Ninguém Segura Esse Bebê, nossa, eu tinha esquecido. Uma delícia. Então, ele define... Então, é só clássico, ele define a Sessão da Tarde no Brasil. Não existe Sessão da Tarde no Brasil sem John Hughes. Não tem, né? Agora, por que tudo isso? Então é tudo só porque é leve? Não, ele tem talvez essa fórmula de falar sobre coisas que são banais, clichês, e que talvez não interessasse a ninguém do grande cinema, digamos assim. Mas ele está falando sobre coisas que participam da nossa vida, que faz sentido. Então, por mais que isso seja leve, por que não? Volto na pergunta inicial. Coisas leves e filmes leves vão trazer grandes questionamentos e reflexões para a gente também. Então, me parece que ele até chega a propor um tipo de filosofia muito sólida, principalmente nessa fase de transição, né, da adolescência, juventude, né? E ele vai lançar um monte de nome legal. Vários que estão nesse filme, né, incluindo o Matthew Broderick. Eu acho interessante... Gente do céu, minha língua hoje não tá saindo. Mas não é Broderick e o sobrenome do diretor também não é fácil. Hughes, sei lá. Hughes. Mas uma coisa que o Jason falou, e somando o que você está conversando, qual que eu acho que é o grande sacada do John Hughes? É que a adolescência enquanto conceito, estava sendo desenvolvida e vivida mais nesse período. Porque é um dos primeiros momentos da história da humanidade que você tem uma potência econômica tão hegemônica quanto os Estados Unidos, com um estado de bem social, assim, com uma classe média gigante desse jeito, em que o adolescente pode ser só um adolescente.
Você entende? Em todos os outros períodos da história, você nesse período, assim, você já estava saindo para trabalhar, até podia fazer faculdade, mas, assim, esse negócio de adolescência com o período de preparação para adultizar, né, para se qualificar para o mercado e adultizar, isso é uma coisa que começa a existir mesmo ali nessa era Reagan, depois dos anos 70 e 80. Porque antigamente o processo de trabalho, as pessoas entravam no processo de trabalho muito mais cedo, casavam cedo também, já ia ter filhos. Esse, digamos assim, esse jogar o trabalho e o casamento lá para frente e separar, apartar isso da infância, porque assim, acabava a infância, você já casava e trabalhava. Abrir esse hiato, e hoje a adolescência está indo para lá nos 30, não estou falando nada de Jason, mas assim, está indo para lá, passar para lá nos 30, 40, não estou dizendo que é o caso do Jason não, né? Então, assim, esse esticar porque eu acho que a ideia foi plantada, não estou só porque eu acho que o Ferris é uma ideia, mas a ideia de adolescência como esse período de conflitos mais internos, o mundo é meio opaco ainda, né? É o que o Jason falou, o cara não está preocupado com a União Soviética, com o socialismo europeu, ele está preocupado se ele é popular, se ele vai pegar a gatinha, se não sei o que, sei lá. Então, assim, essa ideia, o John Williams que conseguiu transpor isso para o cinema, só que ele transpõe com leveza. Talvez hoje você vai ver a série Adolescência, por exemplo, é zero leveza, porque hoje a adolescência é um problema. Hoje a adolescência é um problema. Mas qual é a diferença das adolescências, né? De hoje para a adolescência de 40 anos atrás? Sim. São as redes sociais. E quando a adolescência surgiu, ela surgiu como esse período quase que day off, não é bem um day off, mas a gente tá abrindo um espaço pontual onde você já é quase adulto, mas você ainda pode tomar umas decisões, aproveitar um pouco mais a vida, você não precisa sair trabalhando loucamente. Vocês entendem? Tipo, é só um país economicamente desenvolvido que pode falar assim, olha, não, a pessoa tem 18 anos, mas ela não precisa ser produtiva ainda, ela pode passar mais um tempo só estudando, né? Não estou dizendo que estudar não é produtivo, mas vocês entenderam em termos econômicos. Então, assim, esse... Pode concluir. Esse conceito, então, de adolescência como essa extensão da infância, mas um buraco até a vida adulta, começa a ser viável socialmente e economicamente nos anos 80. E o John Hughes olha para isso e fala, opa, aqui tem coisa. Porque daí abre espaço para revelar conflito de ser humano. Você acha que, por exemplo, os nossos pais... especialmente o meu e da Flávia, não sei se os pais do Jason são mais novos ou mais velhos, mas eles tinham tempo de ter os problemas de tédio, de ansiedade que tinha, porque não existia adolescência, você já ia diretão, vai pra rua, vai trabalhar. A adolescência é uma invenção contemporânea, praticamente. Exato. Assim como a infância moderna, né? Na modernidade se começa a discutir um pouco da infância, do papel da criança. Pode falar. Você tem citações da fase já na literatura do século XVIII, e você tem a formação e o uso da palavra adolescência na década de 50 com o Apanhador no Campo de Centeio, que é, para mim, um dos marcos na literatura ocidental. Com certeza. Por conta disso, porque esse livro ele vai justamente trazer a caracterização do que é o tédio dessa fase entre a infância e a vida adulta. Só que aí eu amarro isso com o que o Fê estava dizendo no seguinte ponto. A adolescência do Ferris, e que esse filme, e que todos os filmes do John Hughes vai trazer, ela é possibilitada por conta do avanço do capitalismo e do marketing. Porque aqui, onde o marketing ele começa a enxergar mais oportunidades ainda de contribuir para a formação identitária do jovem, digamos assim, né? Então você tem ali os hippies, onde isso começou a se dar de forma muito forte mesmo, né? De forma como eu posso dizer, não só do ponto de vista do consumo, apesar de que os hippies eram contra o consumo, né? Então existe uma imposição contraditória dessa formação identitária, mas que aí resvala bastante na arte, principalmente na música, né? Como a gente sabe, e depois com a formação da cultura pop, com Star Wars no final da década de 70. Aí foi para nunca mais voltar para trás. Tanto que, assim, até a ideia de adolescência é quase uma invenção do marketing, né? Eu sei que o conceito também é um pouco abstrato, mas o marketing se apodera porque, assim, é a máquina de consumo perfeita. A pessoa está numa idade que começa a ter desejos
ela começa a ter uma certa autonomia de consumo, mesmo que seja grana via pai ou via alguma coisa que ela fez, mas sem ter que ir fazer uma hipoteca de casa, criar filho, comprar... Tipo assim, ele é uma máquina perfeita de consumo. Ele pode se dar ao luxo de consumir produtos e materiais, boneco de cultura pop. Porque, você entende? O boneco era coisa de criança, e a coisa de criança era o que cabia no bolso do pai. Fala para um adolescente que ele tem que pegar um boneco genérico. Não, ele quer a capa do action figure, da edição especial de alguma coisa. Ou seja, é um consumidor como uma criança, mas de luxo e muito intenso. Consome demais. E por isso que você vai jogando essa adolescência mais para frente. Quanto antes tiver filho, conta séria para pagar, tipo prestação da caixa, essas coisas, mais vai ferver no Funko Pop, na assinatura, no edição especial, na pré-venda de games. E isso, a margem de lucro é muito maior, né? Nisso do que às vezes. Eu tenho 70 pops aqui em casa, mas eu pago todas as minhas contas, tá? Então só queria fazer inveja para vocês que eu estou numa posição social altíssima na minha realidade. Agora, tem uma cena no filme que ilustra isso perfeitamente, que é a cena em que os dois guardadores de carros, né, os dois valets, quando pegam a Ferrari, é uma puta cena aquela, né? Muito e eles boa. saem quase que voando com a Ferrari, literalmente. Toca a trilha sonora de Star Wars. Toca o tema principal de Star Wars. Ou seja, eles são os personagens de Star Wars voando em uma nave, que é a Ferrari, que naquela época era um dos maiores desejos de consumo de qualquer garoto. Porque não é só um brinquedo, eles tratam como um brinquedo, mas na verdade estavam falando de um puta carrão. Ainda é assim, só que hoje em dia a gente é mais desligado com relação à Ferrari, porque é uma coisa muito distante da classe média. Não, aliás, um carro popular já é muito distante da classe média hoje em dia, principalmente no Brasil. Mas essa cena fala justamente isso, sobre a tara que eles tinham de poder formar a própria identidade em cima do que assistiam no cinema, do que ouviam de música. Aliás, o gosto musical do Ferris é excelente. Né? Aliás, a trilha sonora, a trilha sonora desse filme é maravilhosa. E conforme o filme vai desenrolando, a gente vai vendo as músicas acontecendo dentro do filme em si. E isso, né? Essa questão do quarto que você mencionou, Jason, é muito boa. A direção de arte, aliás, gente, cinematograficamente falando, esse filme é muito inovador, mas ele não foi o primeiro a fazer várias coisas. Por exemplo, quebra de quarta parede, já tinha acontecido. Quem começou a fazer, também não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, foi o Woody Allen. Inclusive, tem muitas coisas nesse filme que fazem referência ao universo do Woody Allen. A quebra da quarta parede é uma delas. Escrever, quando ele vai listando, né, como que você pode enganar seus pais para conseguir ter o seu dia. Que doença você tem que elencar? Né? Não, essa doença não pode, que eles vão te levar para o médico. Isso daqui, olha, mas o lamber a mão gelada. A mão, E o Woody Allen já fazia, ele também escrevia na tela, dividia a tela, então tem algumas questões aqui, mas juntar tudo isso e ainda colocar o pós-crédito, quer dizer, e ele falar tão diretamente com a gente, é muito bom. E isso faz com que você participe muito diretamente do filme, chegando na seguinte conclusão: você que está assistindo é o quarto elemento do trio. Você também tirou o seu dia de folga junto com eles, você também participou, você também cantou, você também foi ao museu, você também viu aquelas obras de arte maravilhosas, né? Então, tudo isso é tão legal porque te coloca naquele lugar de curtição. Então, se você nunca tinha curtido A Vida Doidado, ali foi a tua oportunidade de fazer isso. Esse é um toque de mestre do diretor e, obviamente, de todo mundo que participa. Agora, uma cena em especial. Tem muitas cenas maravilhosas nesse filme, mas eu gosto muito da cena que eu acho extremamente melancólica do Cameron olhando para a obra o Domingo na Grand Jatte do Seurat, Georges Seurat, que vai fechando, que é o rei do pontilismo. Exatamente, é um quadro gigantesco. Cara, bonito. E ele tá estarrecido olhando para aquilo e a câmera faz uma brincadeira que ela só vai fazendo
planos, detalhes cada vez mais próximos, até que o quadro se dissolve nos pontos e ele se dissolve também. Então ele está se identificando com aquela falta de conexão, né, com o mundo. Cara, aquilo é muito bonito. E olha que simplicidade de você conseguir fazer isso e mostrar isso para quem está assistindo. Olha aqui como é fácil você se dissolver na vida. Num filme Sessão da Tarde. Eu acho que é isso que é mais louco. Eu acho que o Jason até vai fazer coro comigo assim. O foda da cultura pop hoje em dia é que ela esqueceu que uma cultura pop bem feita tem referência do Woody Allen, do encoraçado Potemkin, de museu, de obras, peças. Aí que você vai dando camada. Não tem problema de ser pop, mas tem que ter um pouco de referência, né? Referência do que é bom. Referência chama referência, não é à toa, porque ela é referência para muita coisa. Nada vem do nada, mas você tem os grandes artistas, os grandes escritores e tal. Você pega o roteiro dele em alguns momentos específicos, né? Você vê que ele faz alusão a ótimas obras. Até as referências, se você for ver assim, se pega no filme, você tem referências a belas obras de arte. O carro escolhido, a Ferrari, é a dedo. Ela é rara, ela tem um valor econômico, mas tem um valor artístico e cultural muito importante. Ele podia ter pego um Corvette, um Camaro. Mas, mano, não vale nada essa porcaria. Ele só é um carrão. E não era, tá? Flavinha, acho que cortou seu... Tô falando aqui... eu tava falando sem áudio, desculpa. A Ferrari não era verdadeira, só pra vocês saberem, tá? Não, nem todas as cenas. Era uma réplica. Ô, louco, só que faltava, não dá pra jogar a Ferrari. Né? Mas ela enquanto ícone, né? Eu ia adicionar a essa ideia uma questão que é a seguinte. A gente tem no Brasil o conceito de filme Sessão da Tarde um pouco errado em comparação com um conceito mais abrangente americano, que é o popcorn movie. Que é o filme que hoje em dia se chama de aquele que você tem que desligar o cérebro para assistir, basicamente porque é um puro besteirol, digamos assim. Por que é um conceito deviante desse que eu falei agora? É justamente porque para o filme se tornar um filme de Sessão da Tarde, ele primeiro existe e depois ele vai para a Sessão da Tarde. Portanto, o filme Sessão da Tarde é aquele que é um filme popular e que passa a ser reprisado com uma frequência muito grande, o que não fala nada sobre o filme, além da popularidade dele. Então, assim, pra gente, o filme Sessão da Tarde soa como aquela coisa datada, clichê, que tem um certo humor pastelão ali, e que não necessariamente é o caso dessa fundação do que a gente está falando. Vamos... Não, eu quero falar assim, ó, vamos pegar esse gancho e falar assim, ó, eu acho que vale, como amantes do cinema, nós da cinematografia, fazer uma definição do que é um filme de Sessão da Tarde. Justamente por causa disso. Existem muitos conceitos abstratos, tenta-se pegar o popcorn movie, mas acho que não é, porque, veja, o que o Jason falou? Tem que ser um sucesso, mas após sucesso. Você não vai pôr ele na Sessão da Tarde quando ele está bombando. Outra coisa, tem que ser family friendly, passa 3 da tarde. Você não pode ter, embora tenha uns filmes de ação meio carnificina, o Brasil não é tão ruim com violência. O problema é mais sexo e drogas aqui. E ele precisa ter esse apelo ao replay, que é aquele filme que não é só que fez sucesso, mas que você pode assistir uma porrada de vez, que ele é cativante. Então, assim, a Sessão da Tarde, o que a gente pode se classificar um filme de Sessão da Tarde, eu acho que é algo positivo, porque assim, ele tem capilaridade de penetração, ou seja, family friendly significa que várias gerações podem assistir e não vai ter problema. O fato dele já ter sido um sucesso, né, já é um outro selo validado, e essa questão do replay, dele ser algo reassistível, revisto à enésima potência, só mostra a qualidade da obra. Então, assim, embora tenha uma pecha Sessão da Tarde algo ruim, cara, acho que nenhum desses 3 elementos fundadores da Sessão da Tarde é ruim. E outra coisa que a gente não pode esquecer, Sessão da Tarde significa TV aberta, e TV aberta significa uma democratização de acesso. Muitas pessoas não tinham grana para ir no cinema, ou para alugar fita na locadora, ou DVD. Então, quando chega na Sessão da Tarde, ele capilariza e democratiza. Num país que tem a gente televisão em 90% dos lares, só que você tinha uma camada paupérrima, e a dublagem, se a gente somar com a dublagem, né, porque também muitas vezes a pessoa não conseguiria acompanhar. Cara, é a fórmula perfeita para você ter filmes que foram vistos por milhões e milhões de brasileiros, né? E começa a gente introjetar e fazer parte da nossa cultura pop, não só pop, né, mas da cultura brasileira, por causa que são elementos muito únicos que vão formar esse filme Sessão da Tarde. Eu digo mais, eu acho que além disso tudo, o filme
Sessão da Tarde, ele precisa comunicar alguma coisa que seja universal. Porque senão não vai. Sim. E isso precisa ser comunicado de forma muito acessível. Então, há algo de verdadeiro que está sendo colocado ali e as pessoas precisam perceber esse algo de verdadeiro. E para isso precisa ser dito de forma clara, não de forma burra, né? Mas de forma clara e evidente. E isso nem todo filme consegue fazer, e nem todo bom diretor consegue fazer. Clareza não tem a ver com simplicidade, gente. Exatamente, exatamente. Então olha que importante que é. No fundo, a gente acabou olhando para o filme de Sessão da Tarde como algo muito pejorativo, porque é bobo, só porque fez sucesso então tá lá, mas vamos ser um pouquinho mais profundo ao olhar para isso, porque não necessariamente a gente precisa categorizar as coisas dessa maneira. Aliás, no Brasil talvez vire quase um gênero, né, Sessão da Tarde, que não é, obviamente, né, que não é. Mas a gente até poderia colocar isso, é quase um gênero pra gente aqui no Eu Brasil. acho que o que deu a peixa ruim pra Sessão da Tarde foi a Lagoa Azul. Sem dúvidas, porque foi o mais reprisado, né? Não, cara, é um filme, assim, discutível em alguns sentidos, né? Porque tem muito apelo ao corpo, à beleza, mas a história é meio fraca ali da Lagoa Azul, né? Não estamos falando da Lagoa Azul, mas... Cinematografia... a gente pode falar um dia. Tem um retorno, né? Tem a Lagoa Azul e o retorno da Lagoa Azul. Nossa, o retorno não dá. Mas, se você quer cinematografia da Lagoa Azul, pede pra nós aí. Antes da gente finalizar, eu só queria fazer uma justiça a duas pessoas que eu acho que estão extraordinárias nesse filme, que é o Alan Ruck, que faz o Cameron. O Alan Ruck fez um monte de merda na vida dele, no sentido de filmes ruins mesmo, né? Ele tem mais filmes bons, tá? Não é só esse. Só que recentemente ele fez Succession. Exato. Que mostra o ator fantástico que ele é, se ele tem um excelente projeto na mão dele. Eu não vi outros filmes dele, aliás, tem um outro que eu coloquei aqui na minha watchlist, porque tem pôster de filme interessante, aí depois eu vou ver se vale a pena ou não, mas ele é um excelente ator. Neste filme ele está incrível, acho a atuação dele excelente para um jovem adolescente ali da idade dele, e em Succession ele não faz nenhum protagonista, muito pelo contrário, só que a forma como ele representa o arquétipo de personagem dele não poderia ser outra, não poderia ser qualquer outro ator no lugar dele. Aliás, aquela escalação é perfeita, né? Mas enfim. Tem o Jeffrey Jones fazendo o Ed, que é o diretor, né, que o Fê falou. Eu inicialmente achava o diretor muito estereotipado. Ele quase que ultrapassa aquela linha do brega da caracterização de uma atuação ruim, mal dirigida, tipo que a gente tem muito aqui no Brasil até hoje, aquela coisa meio que de temporada de malhação que ninguém gosta, sabe? Que a pessoa é forçada a fazer um humor meio Zorra Total, assim. Mas, prestando atenção no filme agora com a cabeça de adulto, ele quase cruza essa linha, mas ele não cruza, e ele faz um papel excelente, embora seja caricato, né? Algo muito caracterizado ali, mas é muito cativante. Eu acho o humor dele muito engraçado, e ele até tem umas falas que hoje em dia jamais iriam pra TV, como por exemplo, "Your ass is mine", quando ele fala pra uma outra, pra menina que ele pensa, né, que é a Sloane, né? Como será que ficou a dublagem? Que é a Sloane, que é a Jeanne. É meio... acho que ele acha que é a Jeanne, sei lá. Mas, não, assim, ele acha que é o próprio Ferris. Ele acha que é o Ferris, mas tá falando. E aí vê que é uma mulher, porque tem cabelo curtinho e tal. Isso mesmo, 80, isso mesmo. Né? É isso mesmo, tem razão. Mas assim, não é uma coisa que nem dublado você tem uma fala como essa, né? Então, é interessante como que eram os filmes dos anos 80 e o que viraram os filmes hoje, mas enfim. Então ele não ultrapassa a linha da caracterização zoada. Não, desculpa, na caracterização caricaturização. Da caricatura. Ele não fica caricato como algo da Zorra Total, por exemplo. Ele consegue manter esse limite ali, e eu acho que a atuação dele aqui é muito legal. E ali você vê, inclusive, só um pouquinho, Fer, ali você vê, inclusive, o germe do que vai se tornar o Esqueceram de Mim.
Porque o que ele sofre com aquele cachorro e enfiando o pé na lama e a água e tudo mais é exatamente o que os ladrões de Esqueceram de Mim vão viver o dobro, o triplo. Então, você vendo exatamente a cena do sofrimento deles, fala, caramba, já vi isso em algum lugar. Sim, Esqueceram de Mim que vai explorar isso de forma brilhante. Por quê? Porque o roteirista é o mesmo, muito simples. Também. Eu acho que a interpretação dele é muito boa mesmo, embora depois ele, enquanto... Muita gente vai falar em ele enquanto ator teve enquanto pessoa teve teve problemas bem reprováveis aí, mas aqui nesses programas dividimos a obra da pessoa, né? Separamos a obra da pessoa. Mas eu acho que a interpretação dele é muito boa e ela lembra muito, sabe quem? Leslie Nielsen. É aquele cara que parece que tá o tempo todo sério numa cena que você devia estar rachando o bico. Ele assim, ele não sai do personagem. Imagina assim, se ele fosse um diretor de verdade, sabe aquele diretor que banca, tenta ser um personagem de ser diretor? Vocês já devem ter conhecido gente assim, né? Que não tem competência pro cargo, que não sei o quê, mas ele quer vestir a roupa de que tem. Conheci vários. Ó, destravando um monte agora. Olha, o que é gatilhos para todos os lados. Então eu acho que a interpretação dele é muito louca por causa disso. Ele faz o diretor que tenta se bancar como diretor, entendeu? E aí é muito Leslie Nielsen isso, porque quando ele faz o Louco que a Polícia Vem Aí também, é um policial que parece ser sério, isso aqui, mas só faz merda, né? E aí eu acho que é muito interessante porque ele te cativa para você torcer contra ele. Eu não sei se alguém consegue ficar com dó dele em algum momento. E se fica, a não ser que a pessoa seja muito, sei lá, hippie. Mas, de qualquer forma, você também não torce para ele morrer. Você só torce para ele ter uma desventura em série ali. Então, assim, eu acho que é legal... Que é o que vai acontecer, né? O final dele é maravilhoso, né? Porque todo mundo é vingado naquilo ali, né? E mais do que isso... Meio Tia Gladys, né? Exato, eu pensei nela também. E se você pensa nele como personagem que tenta parecer o que não é, o pior castigo para ele é ter revelado a sua fragilidade como diretor. Ele entra no ônibus de criança totalmente zoado. Então, assim, ele já não tinha lá muito respeito, mas ele tentava vestir o personagem respeitável. E aí ele mostra totalmente patético, zoado, não sei o quê, não tem nem como voltar para casa e tal. Então eu acho que, assim, conseguir fazer um personagem desse, como o Jason falou, sem ficar piegas, canastrão, ou, sei lá, estereotipado demais, é difícil mesmo, cara. E aí eu acho que é uma jogada boa, tanto do ator quanto do Joe Higgs, que consegue fazer um arco pra ele que é sustentável, entendeu? Embora ele não tenha. Eu queria fazer uma menção honrosa, enquanto a Flávia eu acho que não gosta, mas eu gosto do... Charlie Sheen, né? Que aparece no... No Louco, claro que eu gosto. Eu não... Adoro. Cara, eu acho que ele é o psicólogo perfeito para Armando Ferris, porque ela é toda reprimida de ser a certinha e não aguenta ver pessoas, né, saindo da linha e se dando bem, e aí ela conhece um punk renegado que se deu mal ali. Muito massa. Sensacional. Aliás, é um dos primeiros... Eu acho que ele já tinha feito Platoon, e aí ele só faz essa pontinha aqui e tal. E ela, né, qual que é o nome, gente? Jennifer Grey, né, a atriz, é no ano seguinte que ela vai fazer o papel que vai mudar a carreira dela, que é o Dirty Dancing. Dirty Dancing, né? E ela continua sendo intragável, né? Todo mundo que os bastidores desse filme Dirty Dancing são tenebrosos, assim, ela e o Patrick Swayze não se davam de jeito nenhum. Enfim, mas é um papel muito bom. Ela interpreta muito bem essa irmã ressentida, que quer que o irmão se dê mal porque ela não se dá bem. Então ela também quer. Exatamente, ela não consegue ser livre. Ela só é a irmã mais velha. Mas nada que uma paixonite não resolva, que é o que acontece. Mas eu nem sabia que era o Charlie Sheen. Sério? Não sabia, juro por Deus. É o Charlie Sheen, mano. É que a gente nossa, esse cara, tipo, ele é muito caricato pro papel que ele tá fazendo, no bom sentido, sabe? É que do Platoon ele é novinho também. Mas, cara, eu acho que é interessante, assim, quando eu pensava nesse personagem, eu lembrava que a pontinha dele era menor, mas reassistindo o filme pra fazer o episódio, é longo o diálogo. Eles trocam uma ideia mais profunda, ele faz quase um psicólogo da menina, né? E eu acho muito interessante o arco da menina, da irmã do Ferris, porque assim,
você vê que ela vai daquela certinha que fica puta porque o irmão não é certinho e, né, e queridinho de todo mundo, pra ser uma louca desvarida dirigindo o carro. Aquela cena que ela monta no carro pra tentar pegar ele, não sei o que mais, você vê que ela tá levando as últimas consequências e só depois disso ela consegue ver o tamanho do ridículo que ela tá fazendo, né? Que o problema tá dentro dela, não tá no irmão. Pô, isso é tudo inveja, entendeu? Então é interessante, tem arco, tem dramatização e catártico mesmo. Eu só fico com dó da namorada do Ferris, né? Não tem quase nada a fazer no filme. Ah, não, mas eu acho que tá excelente para o que a trama propõe para ela ali, ela tá bem, enfim, faz bem o papel. E, gente, um último ponto, é um filme que começa, enfim, é um filme quase um filme independente no sentido de orçamento, é baixo orçamento. Recebeu entre 5 e 6 milhões e arrecadou 70 milhões. 70 milhões, ou seja, sucesso. De fato, o que esse homem tocava virava ouro mesmo. Espero que a gente fale de outros filmes. Aliás, eu por mim, faria um cinematografia sobre o diretor, né, sobre o John Hughes. Acho que vale, assim. Ele é bem influente na cultura pop, sem sombra de dúvida. E no cinema em geral também, assim. Ele virou standard de filme popular para adolescente, que depois foi se deturpando ao longo do tempo, mas ele era o padrão. Tipo, John Hughes é o cara que você tem que seguir, entendeu? Inclusive, eu deixo aqui a dica de um vídeo de quando o Oscar de 2010 fez uma homenagem, porque ele falece em 2009 de infarto. Ele não tinha 60 anos. E todos os principais atores dos seus filmes vão no Oscar de 2010 fazer uma homenagem para ele. Então tá todo mundo lá, é lindo. O Macaulay Culkin, né, já tá adolescente para jovem quase ali. É muito, já tava muito esquisito? Legal. Ainda não, tava começando a ficar estranho. Tá bom. Falando isso, e aí todos eles estavam. Mas que redenção do Macaulay na série agora do Fallout. Eu achei que ele tá, assim, não escreveram muito bem o personagem pra ele, mas eu achei que foi digno. É capaz de melhorar ainda, né? Tomara. Gente, é isso. Vamos conectar com filmes. Quem gostou disso... Quem gostou, assistiria. Pode ver o que vocês recomendam? Eu recomendo um filme super light que tem a ver com adolescência também, chamado Juventude Transviada, com James Dean. É bom demais. Baita filme, lindo, bom demais. lindo. Tudo bem que o James Dean parece que tem 40 primeiro adolescente com cara lá, de 30 anos, É isso mesmo, mano. Total. Esse sim eu gostaria de me parecer. Com ele, justamente. Não com o personagem, com o James Dean. Bom, quem não quer, né? Fer, qual filme? Olha, esses filmes, né, dos anos 80, se a gente for pegar pela vertente adolescente, cara, tem muitos e tal, mas eu acho que cada um aborda coisas diferentes. Agora, se eu partir do princípio que é sobre aproveitar a vida, né, cara, é um filme que vocês vão dar risada, que me parece que não tem nada a ver, mas pra mim tem. É aquele filme que tem a versão original é francesa e depois fizeram uma versão americana, que é que é um negro que cuida de um homem cadeirante. Só esqueci o título agora. Gente, eu assisti tipo 10 vezes o filme. Não é Intocáveis. Não. Esse é do... Não, porque... Oh, meu Deus, todo mundo esqueceu o nome do filme. Imperdoáveis, sei lá. Não, é Intocáveis, peraí, não é Intocáveis. E agora? É Untouchable mesmo. Intocáveis, né? Os Intocáveis, é só Intocáveis, porque Os Intocáveis é outro beleza, filme. Beleza, é Intocáveis. Mas, por favor, não confundam a versão, hein? Vamos na versão original. É com o Omar Sy, maravilhoso. Isso. Nunca vá na versão americana, de nada. Nunca vá. Se é um remake, nunca vá na versão americana. Porque, mano, esse bagulho fez um maior sucesso. É que, assim, eu acho que é um filme também que trata um pouco essa ideia sobre curtir a vida, mas daí sobre um aspecto totalmente diferente, né? Que é a partir da limitação que você pode ter. O Ferris é a partir da libertação que você vai curtir a vida, mas, enfim, é uma ponte diferente aí. Porque senão a gente vai ficar em Gatinhos e Gatões, Clube dos Cinco, aí pode assistir todos também, que é bom. Eu vou ficar, porque eu acho que John Hughes só com outro John Hughes. Então assistam o Clube dos Cinco, que é Breakfast Club, no original. É inigualável.
é provavelmente o melhor filme de adolescente que vocês vão ver na vida. Eu vou roubar dessa vez, hein? Vou roubar porque eu pensei que vocês iam falar que era filme sobre adolescência. Eu mandei o Juventude Transviada. Não, mas é ótimo, eu gostei da conexão também. Ué. Eu vou trazer então, que pra ser positivo, apesar de ser um drama e que eu sou apaixonado, e se você achar que esse filme é brega, eu quero que você morra, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme legal, maravilhoso. Eu curto pra cacete. Com toda a temática que a gente falou aqui, mas que tem muito drama, que tem muita poesia e que, apesar da tragédia, ele é um filme super positivo. Porra, eu vou falar, eu não sei qual a opinião da Flávia, me parece um sorriso um tanto sarcástico, mas eu gosto. É que eu e o Jason já tivemos uma treta por causa eu sei, a minha maldição foi pra ela. Eu acho esse filme maravilhoso, assina embaixo do Jason, porque é um dos poucos filmes que trata sobre a sensibilidade masculina a fundo. Que é difícil de você ver no cinema. Você quer fazer sobre a testosterona masculina, eu te dou uma lista de 100. Sobre a sensibilidade masculina é difícil. E não nos tratam como sensíveis. Não, eu concordo, gente. É um filmão. Eu só não gosto porque eu tenho um grande problema com o Robbie Williams. Então é muito difícil que eu goste de um filme dele. O seu problema é consigo mesmo, né? Você sabe. Provavelmente. Não é com ele. Eu não consigo suportar, gente. Talvez o problema Jason, seja o Pat Adams. Não sei, cara, mas não me desce. Um filme... E olha que eu gosto da Uma Babá Quase Perfeita. Quase Perfeita. É um baita. É muito bom. Mas olha, eu assisti A Vida de Garp esses dias. Você assistiu, Jason, esse filme com... Nossa, assista. Do fotógrafo? Me conte. Não é fotógrafo, não, né? O do fotógrafo é o One Hour Photo, que é extraordinário. Aí você vai ver que puta ator. Esse não viu? E é de suspense, hein? É de suspense. Pô, mas aí tem Bom Dia Vietnã, né? Bom Dia Vietnã. Maravilhoso filme. Né? Maravilhoso. Ok, tá bom. Talvez eu veja alguma coisa com ele. Ele sim renderia uma cinematografia, porque o que o Fê falou agora de filmes sobre masculinidade real, todos os filmes com Robbie Williams retratam sobre a sensibilidade masculina, porque ele fazia muito bem esse tipo de papel, porque falavam dele também. Não, e outra, né? E é um cara que, assim, teve o desfecho da vida que teve, mostra que era um cara que estava em eterno conflito com as coisas. Sim. Não passa. Eu li a biografia Robin dele, porque eu sou apaixonado por ele. Eu imagino uma das minhas pessoas que eu nunca conheci favoritas no mundo. Eu imagino que fosse uma... Vamos fazer, pronto, em homenagem ao Jason. Deixa eu só falar, já que tá todo mundo roubando, sobre o Robin Williams, tem um filme dele que é da Disney, meio lado B, mas eu acho ótimo, que chama O Homem Bicentenário. Eu acho que é um dos primeiros... Sessão da tarde. Não, então, é meio Sessão da Tarde, mas é um puta filme denso, cara, que ele vai discutir essa questão de, alguém aguentaria ser eterno? E a inteligência artificial poderia ter sentimentos? E qual que seria a realização para uma consciência que poderia ser eterna, ser finita? Cara, puta filmão, assim, mas é meio Sessão da Tarde, entendeu? Mas eu acho... Só eu não roubei hoje, só eu não roubei. Eu vou dar a letra, só pra gente finalizar aqui, dizendo o seguinte... um dia a gente vai fazer um vídeo desse de tendência, com certeza, que nem a lista dos 15 filmes sobre nós que a gente fez, mas se ele tivesse vivo, ele faria o meu papel no filme da minha vida. Robin Williams. Não podia ser outra pessoa. Bom demais, cara. Pô, bela frase para encerramento, hein? Muito bonito. Tá, vamos fazer então pessoas que fariam nossos papéis, personagens que nos representam. É uma conversa de bar que eu adoro ter com os meus amigos cinéfilos. Isso é ótimo, isso é ótimo. Tá anotadíssimo. Vamos fazer. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Curtam a vida doidada. Carpe diem.